Capítulo 1. Brandi queria que ela pudesse voltar para esta manhã e começar de novo. Ela teria feito qualquer coisa para mudar as últimas horas, mas desejar não salvaria a sua vida, ou a sanidade. Em vez disso, ela continuou correndo, mesmo que o seu lado doa e os seus pulmões queimem. Ela se esquivou de uma árvore e quase tropeçou em uma raiz. Ela torceu o tornozelo, mas conseguiu continuar. O medo era tão consumista que mal notou a dor. Ela morreria mais rápido se desistisse, mas não queria perder sua vida. O som arrepiante dos pés batendo veio por trás, fechando a distância. O terror a inundou. Se ela não estivesse tão sem fôlego, o grito querendo subir poderia ter saído. Como era apenas um gemido macio, empurrou atrás de seus lábios. Eles poderiam tê-la derrubado agora. Ela sabia que eles eram mais rápidos, mas eles estavam brincando com ela, o que tornou tudo muito pior. Que tipo de jogos torcidos eles iam jogar com ela quando a pegassem? Seus músculos doloridos e a dor do seu lado, e a luta constante para empurrar a respiração para dentro e para fora de seus pulmões que estavam queimando, de uso excessivo, estava tornando difícil continuar, mesmo em nome da sobrevivência. Então, a mente de Brandi vagava para manter sua atenção longe de seu corpo exausto. Ela acordou às 5 e colocou a bolsa dentro do carro. A viagem que ela tinha planejado deveria levar 5 horas. Sua melhor amiga Jane a convidou para passar o fim de semana. Eles iam se atualizar, fazer algumas compras e apenas aproveitar a companhia um do outro. As coisas tinham dado errado quando Brandi parou para gasolina na cidade. Tinha sido o lugar errado para parar. Ela estava enchendo seu tanque no pequeno e solitário posto de gasolina quando uma van parou atrás dela para usar outra bomba. Ela olhou para o outro veículo e os 2 homens dentro com curiosidade passageira. Então ela os ignorou quando viu os homens olhando para trás. Ela estava fechando a tampa do tanque quando um par de braços enrolados em volta dela. Brandi gritou e chutou, mas o homem que a segurava tinha sido muito forte. Ele facilmente levantou de seus pés, levando-a para a porta lateral aberta da van de carga branca em segundos. Ela caiu forte em um chão de metal quando ele a jogou para dentro e a porta de correr se fechou. Brandi ficou atordoada, por vários momentos sem fôlego, mas quando ela conseguiu seus rolamentos, ela começou a gritar novamente. Mesmo quando ela tentou encontrar uma maneira de sair, ela fez barulho, esperando que alguém que passasse pela casa a ouvisse. Disposta a salvar de um veículo em movimento, ela queria sair, mas as portas traseiras não se abriam, e nem a lateral. Havia uma parede em tipo gaiola entre a parte de trás da van e a frente. O homem que a agarrou subiu no banco do passageiro. Ela tentou lembrar detalhes sobre ele, esperando que ela vivesse o suficiente para identificá-lo à polícia. Ele tinha 20 e poucos anos. Tinha cabelo castanho curto e uma cicatriz passou pelo queixo. Ele tinha virado o olho e olhou para ela, através da gaiola, sorrindo com lábios finos quando eles saíram do posto de gasolina. Seus olhos pareciam assustadoramente frios. Ele deu-lhe um olhar devasso, olhando para ela como se ela fosse um troféu, e de alguma forma ela podia sentir a promessa de dor e horror em seu futuro. Isso foi o que primeiro forçou os gritos a sair dela. O terror bruto que um olhar causou. Os homens da frente ignoraram seus gritos altos e aterrorizados. Ela se jogou contra a porta das fundos, esperando jogá-las soltas, mesmo que isso significasse cair do asfalto. Ela tentou as alças de novo. Ela brigou com a porta lateral e nenhuma vez parou de gritar. O motorista nunca virou a cabeça quando saiu da rodovia.
para longe da pequena cidade e para a floresta. O medo de Brandi aumentou quando ela viu as árvores ficando mais densas, sabendo que não havia ninguém para ouvi-la lá. Ela parou de gritar. Sua garganta parecia crua e seca. Ela tossiu de tensão. Temendo, ela se amontoou no canto de trás da van, rezando por um milagre. Alguém tinha que ter visto seu sequestro. O carro dela ficou na bomba, a bolsa no banco do motorista com a porta aberta, de quando ela guardou o cartão do caixa eletrônico, depois de pagar a gasolina. As chaves estavam na ignição, esperando, orando, implorando por salvação. Ela ouviu sirenes da polícia, mas nenhum som veio. Apenas o silêncio ensurdecedor da destruição iminente que ecoava como um ritmo duro e batendo do seu batimento cardíaco. Então a van parou, e Brandi pensou que ela poderia realmente vomitar de terror alucinante. Todos os tipos de possibilidades horríveis estavam passando por sua mente, e ela queria parar tudo isso antes de se tornasse realidade. Mas ela estava presa e impotente. Ela assistiu com medo enquanto os dois homens saíam da frente da van. Ela se levantou, instantaneamente na defensiva. Ela não ia deixá-los estrupá-la sem uma batalha. Ela tinha visto seus rostos, e eles sabiam disso. Ela poderia identificá-los se ela sobrevivesse a qualquer outro crime que estavam prestes a cometer sobre ela. Estes homens não iam deixá-la viver, mas ela morreria lutando. A porta lateral se abriu e Brandi gritou, utilizando o elemento surpresa para atacar seu sequestrador. Usando a plataforma mais alta da van de seu favor, ela fez um chute curto, que teria feito seu irmão mais velho, jogador de futebol, orgulhoso. O choque iluminou as feições do homem enquanto o corpo dela batia no dele. A queda no chão foi desocupação e ele grunhiu do impacto quando Brandi caiu em cima dele. Ela foi para os olhos dele com as unhas. Ela arrancou violentamente, sentindo um senso aguçado de satisfação quando ele gritou. As mãos a agarraram por trás, afastando-a. Então ela estava no ar quando foi jogada do homem que atacou. Ela pousou forte, rolando na terra. Isso forçou o ar para fora de seus pulmões. A dor explodiu através do corpo áspero de seu lado e ela engasgou, lutando por respiração. Brandi tentou se recuperar, a batalha para respirar tomando toda a sua energia. O homem no chão amaldiçoou alto. Quando ele rasgou as mãos de onde ela segurava seu rosto, ela viu arranhões profundos em suas pálpebras e ao redor dos seus olhos. Ela o pegou, mas não tão mal quanto esperava. Ela queria cegar permanentemente o filho da mãe. Sangrando e ofegando fortemente, ele enrolou os lábios e rosnou para ela. Literalmente rosnou como um cachorro. O som era tão estranho que a chocou. Ela ainda estava escancarada quando uma mão bateu no cabelo na base do seu pescoço. Ela só podia fazer um som choramingando, enquanto o estranho dolorosamente arrastava Brandi para seus pés, fazendo-a sentir como se seu cabelo tivesse acabado de ser arrancado na raiz. Ela começou a lutar contra o poder excruciante que ele tinha de seu cabelo. Mas ela parou quando ela viu os outros dois homens que tinham saído da floresta. Enquanto ela olhava, um terceiro homem parou no carro. A sensação de pavor quase a oprimiu quando ele saiu do carro dela, porque ela sabia que nenhum policial viria procurá-la agora. Não havia provas de que ela tinha ido embora do posto de gasolina. Levaria dias para eles encontrarem seu carro abandonado na floresta. Ela olhou em volta para a estrada de terra e as árvores ao seu redor, fazendo sentir-se sozinha e isolada. O homem que ela tentou cegar levantou-se e atacou-a, com pura raiva gravada em seu rosto marcado. Brandi tentou correr instintivamente, mas a que a segurava arrastou
a cabeça para trás com tanta força que seu pescoço latejava. Presa, ela se encolheu do ataque. Mas um dos recém-chegados, um homem de 40 anos, pulou no caminho. Não, Chuck! Você não pode matá-la. O homem rosnou as palavras duramente. Você quer rasgá-la, então você faz isso ganhando a direito. Chuck apontou descontroladamente para seu rosto, sua voz mais um rosnado do que qualquer coisa. Olha o que a buceta fez comigo. Eu vejo. O homem mais velho acenou com a cabeça, olhando vagamente impressionado. Pare de chorar. Vai sarar hoje à noite. Ela tenha lutado com ela. Isso é uma coisa boa. Queremos um como ela. Vai tornar a caçada mais desafiadora. Trabalhar para isso faz com que a vitória tenha um sabor melhor. Caçar. O terror encheu Brandy. Sobre que o homem mais velho estava falando? Ela sabia que a resposta não era nada que ela realmente queria saber. Ela estudou 5 homens na pequena clareira. 4 deles a observavam em troca. Algo escuro e sinistro girando em seus olhares. O homem mais velho lentamente se virou para Brandy, encontrando um par de olhos verdes gelado. Ele tinha cicatrizes no rosto. Ele era alto, mais de 1,80, e usava calças de moletom. Ela percebeu que todos usavam moletom e camisetas incompatíveis, o que era tão estranho quanto tudo o que tinha acontecido. Ela tem uma vantagem de 15 minutos, decretou o homem mais velho, enquanto olhava nos olhos de Brandy, avaliando-a como se ela fosse um pedaço de carne em vez de um ser humano. Então a caçada começa. O primeiro a pegá-lo é a própria morte. Estamos aqui para deixar uma mensagem para esses malditos. Seja cruel. Rasgá-la em pedaços. Não apenas coma ela. Espalhe as partes, mas deixe a cabeça dela em paz. Eles precisam saber que era uma mulher. Quero que olhem para a cara dela quando terminar. Lembre-se de ir para o sul e atravessar o rio com cuidado, para que você não deixe uma trilha para seguir para casa. Vou limpar esta área e encontrá-lo onde discutimos. Não brinque mais do que precisa. Saia da floresta bem antes de escurecer. De nossas informações, nenhum pacote deve ser assim até o anoitecer. Eles vão encontrá-la quando eles vêm para a corrida do pacote. Brandy quase caiu de joelhos, mas o homem segurou os cabelos dela, tornando impossível. O choque rasgou-a. Eles iam caçá-la. Como um animal. Quem eram esses malucos? Eles estavam doentes, torcidos insanos. Comê-la, rasgá-la em pedaços. Ela queria começar a gritar, mas a bile subiu em sua garganta de vez. Por que 15 minutos? Um jovem gangster na adolescência perguntou enquanto olhava para os seios de Brandy. Ela é humana. Ela vai ser lenta. Não queremos que seja fácil. Este também é um exercício de aprendizado. Alguns de vocês esqueceram seus instintos de caça, sendo forçado a viver na cidade. Você ficou mole, nosso bando levou muitos golpes para pagar suas preguiças. O homem a perseguir iria motivá-lo a lembrar o que diabos você é e ensiná-lo a usar suas habilidades naturais para rastreá-la. Este território pertencerá a nós, uma vez que tirar esses malditos matilha. O cara mais novo parecia triste, como se Brandy tivesse virado de um esporte divertido a uma lição de casa. Tudo bem. Ele estendeu a mão e puxou a camisa. Brandy lutou contra a vontade de vomitar quando os homens começaram a remover suas roupas e sapatos, enquanto seu professor sádico cruzou os braços sobre o peito, olhando irritado e impaciente. Quem segurava o cabelo de Brandy a soltou e deu um passo atrás, quando ele também começou a se despir. Ela sabia que deveria correr, mas foi abruptamente congelada de terror. O homem mais velho olhou para ela, um sorriso maligno puxando seus lábios. Não se mova até que eu lhe diga. Então é melhor correr como o vento, pequena
Seu sorriso se ampliou. Não que você tenha uma chance de escapar, mas talvez se você correr rápido e longe o suficiente, eles vão matá-la em um acesso de raiva, em vez de estrupá-lo. Quanto mais rápido você correr, mais carnal eles serão, e mais você vai aparecer um animal indefeso, em vez de um pedaço quente de bunda para brincar. Ela olhou horrorizada para os 4 homens totalmente nus, agora pronto para caçá-la. Isso tinha de ser um pesadelo. Ela silenciosamente orou para alguém iria acordá-la desse pesadelo. Coisas assim não aconteceram, mas foi tudo surpreendentemente real. Ela olhou em choque, dormente, como os homens nus caíam para suas mãos e joelhos. O que eles iam fazer agora? Era como um ritual satânico, enquanto abaixavam a cabeça e arqueavam as costas, como se estivessem rezando para o diabo, que eram todos cruéis e insanos, o suficiente para adorar. Isso não podia estar acontecendo. Ela estava vendo coisas. Brandi recuou e teria caído de bunda se o homem mais velho não a tivesse agarrado, forçando-a a parar de se mover. Seus dedos emaranhados em seu cabelo, como sua outra mão arrastou seu braço atrás de suas costas, segurando-a imóvel. Ele riu, uns em seus ouvidos, como ela piscou rapidamente. Deve ter dado drogas a ela. O que ela estava vendo não podia estar acontecendo. Somente silenciosamente gritou que não era possível. Oh, sim, é real, o homem riu. O cabelo, os ossos rachando e mudando, a forma como seus rostos estão mudando e seus corpos estão se reformando. Você está vendo um milagre da natureza. Veja como eles se transformam totalmente em lobos. Ele puxou o duro cabelo dela. Lobisomens são reais. Sua voz baixou para um estrondo divertido. Surpresa. Brandi tropeçou e voltou para uma árvore quando a libertou. Ela se agachou e os 4 conjuntos de olhos trancados sobre ela, astutos e famintos, fazendo-a realmente se sentir como uma presa. 2 dos lobos desnudaram dentes, de aparência cruel, e rosnaram para ela. Ela olhou para eles, de boca aberta. Um gemido estrangulado passou pelos lábios, ecoando sobre o pulso de um medo que tinha todo o seu corpo apertado, com a adrenalina induzida pelo horror. Corra, coisinha! Gritou o homem mais velho para ela. Corra por sua vida! Ela virou para ele por alguns segundos. Foi o tempo que ela demorou para perceber que ele tinha falado com ela. Ela era a caça, algo para perseguir, atacar e matar, sem remorso. Naquele momento, ela compreendeu completamente todo o escopo de sua terrível situação e forçou o sentimento em seu corpo dormente e tremendo. Ela se virou e correu para se os cães do inferno estivessem em sua bunda. Porque eles, na verdade, estavam. Brandi não parou de fugir. Ela mal fez uma pausa para respirar enquanto ela fez o seu caminho cegamente através das árvores. Ela estava ultrapassando os limites de sua resistência por horas agora. Nenhuma quantidade de desejo para um novo começo do dia ia mudar o que aconteceu, e ela se recusou a rolar e desistir. Ela entrara em colapso. O corpo dela estava exausto. Os pulmões dela queimavam. O lado dela foi apreendido com a dor da faca. Ela podia ouvir algo vindo atrás dela, chegando mais perto, mesmo sobre suas respirações. Esfarrapada, o batimento cardíaco batendo. O som de patas batendo contra o chão musgo era inevitável. A ofegante de um lobo aterrorizante fez todos os cabelos finos em seus braços ficarem em pé. Algo a atingiu pelas costas. Ela foi voando para a frente, mesmo antes de cair de barriga para baixo. Brandi sabia que estava prestes a morrer. Ela bateu forte na grama, com as mãos mal salvando o rosto de tomar a maior parte do impacto.
Um rosnado soou por trás, enquanto ela estava deitada no chão da floresta, ofegante e lutando por ar. Ela virou a cabeça. Um dos lobos grandes estavam a cerca de 5 metros de distância, ofegante de perseguições. Ela tentou rastejar, forçando seu corpo a continuar se movendo. Folhas, sujeira e grama escorreram através de seus dedos, como ela arranhou violentamente a terra. Ela viu o lobo seguir em frente, perseguindo-a, com os dentes desnudos. Ele rosnou. Suas pernas dianteiras abaixaram e tensas. Ele ia atacar. Ela respirou fundo. Gritou e rolou como o lobo voltou para ela. Ele mal perdeu a aterrissagem no corpo dela. Ela se mudou para bem a tempo. Com ambas as mãos, ela arremessou seus punhos na terra, desesperadamente para um alívio do inevitável. Ela teve sorte. A sujeira bateu na cara dele. Ele fez um som choramingando e empurrou para longe, como se levantou uma pata e esfregou em seus olhos. Sem saber como encontrou a força, Brandy se arrastou e correu novamente. Ela ia morrer na floresta. Ela sabia que o lobo se recuperaria. Ela não sabia quanto tempo mais sobreviveria. Não muito tempo, a julgar pela forma como seu corpo estava desacelerando. Ela não estava em melhor forma. Ela tinha uma esteira, mas seu limite era de 2 milhas. Ela nunca tinha corrido tão rápido ou tão difícil em sua vida. Ela ouviu um som e virou-se para olhar para trás. Um lobo estava vindo atrás dela rapidamente, ultrapassando-la foi fácil. Mas então ele acelerou e cruzou na frente dela, bloqueando a fuga de Brandy. Ela se virou e tropeçou em um corpo peludo na altura da coxa. Quando, como peso morto, Brandy estava muito exausta para diminuir a queda e caiu dolorosamente. 2 lobos a cercaram, rosnando e mostrando seus dentes. Ela rolou de costas ofegante e lutou para respirar. Fez tudo parecer nebuloso. Mesmo com tão pouco oxigênio, ela ainda conseguiu um grito penetrante de horror. Um dos 2 lobos amarrons curvados suas pernas dianteiras e em seguida lançou para ela. Ela ficou tensa e tentou rolar para longe, mas ela mal podia se mover. Ela olhou horrorizada para o lobo grande vindo para ela. Era isso. Eles iam despedaçá-la com os dentes afiados. Antes que ele pudesse atacar, um lobo negro apareceu do nada, batendo no outro lobo, descendo sobre ela e derrubando-o no chão. Ela piscou, ainda lutando pela clareza, enquanto os 2 lobos se enrolavam em redemoinho de peles marrom e pretas, como rosnados e rosnados viciosos encheram o ar. Ela assistiu em choque, percebendo que os lobos estavam lutando, e foi uma batalha cruel, especialmente quando um ou outro lobo marrom pulou na briga. Os 2 lobos marrons estavam claramente tentando se juntar ao preto, mas ela não tinha tanta certeza de que eles estavam ganhando. Aquele lobo negro era visivelmente maior, e ele era definitivamente mais rápido. Ela viu sangue e pele voarem antes de começar a recolher seus rolamentos. Brandy rolou, rastejando para longe da luta sangrenta, e conseguiu chegar a seus pés. Ela tropeçou, o mundo balançando descontroladamente, e ela não conseguia ver nada, mas ela começou a correr novamente. Ela não sabia por que estava se atacando, a não se importava. Ela ouviu rosnados e choramingos vindo de trás, e contra ela mesma. Julgamento voltou a olhar, querendo ver quanto tempo ela tinha. Inesperadamente, ela bateu em um galho baixo e encontrou-se plana em suas costas mais uma vez. A dor em sua cabeça era excruciante, forçando Brandy a lutar contra a escuridão que ameaçava. Ela tocou a testa, sentindo algo molhado e quente. Ela levantou o braço, vendo sangue escorrendo nos dedos, e depois tentou se levantar,
mas uma onda de tontura atingiu. Ela entrou em colapso e ficou lá quando o mundo começou a desaparecer para a cinza. Tentando lutar contra desmaiar, ela se virou de lado, olhando para trás mais uma vez. Os 3 lobos ainda estavam lutando, mandíbulas estalando enquanto rolavam no chão, deixando respingos de sangue em seus rastros. Os 2 lobos marrons menores ainda estavam se juntando ao maior, que realmente era um lobo impressionante, mais amplo e mais poderoso do que todos os outros que ela tinha visto. Com um rosnado furioso, ela ouviu agarrar o pescoço de um dos lobos marrons. Um lamento alto saiu pelo ar quando o lobo negro balançou a cabeça ferozmente, seus dentes enterrados profundamente. O sangue voou por toda parte. Em seguida, o lobo negro atirou o lobo manco agora de lado e virou-se contra o lobo marrom restante, que estava mordendo sua perna traseira. Seus olhos foram para o lobo propenso no chão. Ela podia ver sua garganta tinha sido rasgada, sangue acumulado ao redor do corpo imóvel. O lobo negro o matou. Ele arrancou a garganta e jogou fora na luta. Em segundos, o lobo negro bateu uma pata, rasgando o lado do rosto do outro lobo marrom. O lobo ferido uivava em agonia, mas o grito foi cortado quando o lobo negro mordeu sua garganta. Havia um som doentio, mas sangue voou, pulverizando o lobo negro e a terra. Então o lobo marrom ficou parado. O lobo negro libertou suas presas, morta, e se transformou. Ele olhou para ela enquanto ele dava passos lentos em direção a Brand, e ela não conseguia desviar o olhar. Sua pele era preta à meia-noite. Ele tinha olhos castanhos hipnotizantes, a cor de chocolate quente, um completo contraste com sua altura imortal. Ele deu mais um passo e Brand gemeu de medo. Ela tocou a ponta sangrenta do lado esquerdo da testa, sabendo que ela estava prestes a arrancar sua garganta em seguida. Ele parou e cheirou o ar. Em seguida, levantou a cabeça e soltou um uivo. Foi longo, barulhento e assustador. Deixou um aviso no ar, difícil de ignorar. Brand ficou surpresa quando outro lobo marrom se deparou alguns segundos depois, obviamente percebendo seu erro, quando ele parou de repar. Tarde demais. O lobo negro atacou enquanto o marrom recuava, tentando virar a correr. Brand jurou que viu pânico e medo nos olhos verdes pálidos da nova chegada. Não foi sem mérito. Ele estava morto antes que ele teve a chance de perceber o que estava prestes a acontecer. O lobo negro tinha ido direto para o pescoço, agarrando e arrancando suas gargantas em e uma mordida violenta, de dentes afiados e um forte aperto de cabeça. O lobo negro parecia cuspir o sangue enquanto jogava o corpo do lobo morto de lado. Lágrimas encheram os seus olhos, e ela nem tinha certeza do que a estava fazendo cair sobre a borda. Havia tantas razões que era difícil identificá-lo. O lobo negro lentamente se virou e deu um passo em direção a ela. Ela tentou se levantar, mas tudo o que conseguiu para o seu problema foi uma onda de tontura. A dor na cabeça dela era tão aguda que ela quase desmaiou novamente. Ela parou de se mover e apertou os olhos para os olhos quentes do lobo negro. Ele se aproximou, parando cerca de 4 metros dela, inclinando a cabeça curiosamente. Então, ele fez algo surpreendente. Ele balançou a cauda. Ela sentiu uma onda de confusão lavar sobre ela como um lobo mortal fechou sua boca, sua cauda agora balançando furiosamente. Ele fez um som suave, lamentando, e em seguida, lentamente se inclinou mais para perto dela. Ele baixou a cabeça e continuou balançando o rabo como uma oferenda de amizade.
Ela fechou os olhos, lutando duro pela clareza. Ela respirou um pouco e em seguida forçou seus olhos abertos. O lobo negro estava quase tocando. Ela poderia ter alcançado e acariciado seu rosto. Ele era um cachorro grande. Lobo, ela se corrigiu. Ele tinha que ser 200 quilos, pelo menos, certamente maior do que qualquer cão que ela já tinha visto. Com seu corpo grosso e peito e pernas musculosas, ele piscou, e então seu rosto começou a mudar. O focinho longo começou a encurtar. O cabelo em seu rosto recuou. Seu corpo mudou de estar de quatro para sentar-se. Então ele se sentou nas pernas traseiras. Suas patas se transformaram em mãos, profundamente bronzeadas. Ela não podia desviar o olhar, como o lobo se transformou em um homem nu, musculoso, bronzeado, com o mesmo preto meia-noite nos cabelos. Mesmo ajoelhado, ele era visivelmente alto e poderosamente construído, intimidante em um nível primitivo. Incrível, lindos olhos castanhos, o tom de chocolate olhou para ela debaixo de um par de cílios longos e grossos. Ele estendeu a mão em direção a ela, uma grande e poderosa mão humana. Ele tocou nela, e ela teria gritado se ela não estivesse congelada de choque. Sua carícia era surpreendentemente quente e reconfortante, como ele acariciou sua testa. Vai ficar tudo bem. Sua voz era profunda e rouca, como uísque caro. Você está segura. Encantada, ela estava muito atordoada para desviar o olhar. Ele tinha maçãs do rosto fortes e uma mandíbula dura e de granito, que tinha passado alguns dias sem se barbear. Ela viu bigodes escuros em seus queixos. Ele tinha um corte no lábio inferior e limpou o sangue impacientemente como se não fosse nada. Ela notou uma tatuagem no ombro dele, mas não conseguiu ver exatamente o que era por causa de como o corpo dele foi virado. Um brilho de suor cobriu sua pele. Seus braços eram tão grossos e definidos como o resto dele. Seu estômago estava duro e ela podia ver as linhas profundas de seus músculos abdominais. Este lobo era maciço como um humano, musculoso e largo por toda parte. Seu olhar mergulhou mais baixo e ela ficou chocada ao encontrá-lo totalmente nu e inegavelmente despertado. Esse cara era realmente grande e largo por toda parte. Seu olhar voou para encontrar o seu mais uma vez. Eu tenho você. Eu vou buscá-la. Meu lugar não é muito longe daqui. Você está segura agora. Eu os matei. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Ela estava obviamente em choque extremo. Se ela estava notando os músculos desse cara espertinho. Ela queria dizer alguma coisa. Talvez gritar? Ela não tinha certeza qual. Tudo o que ela conseguiu fazer foi ficar muda e estudá-lo. Ele colocou uma das mãos debaixo das costas dela e fisgou o outro braço atrás dos joelhos. Ele levantou-a em seus braços enquanto ela estava em choque. Ela sentiu uma onda de tontura novamente. O homem estava olhando em seus olhos, confundindo-a com a sensação de conforto que o olhar causou. Ela sentiu a escuridão chegando e desta vez ela não lutou contra isso. Ela estava vivendo em um pesadelo e queria uma fuga. Dormir parecia a única opção e ela cedeu a ele.